Olá, meus amores, boa noite. Aqui, agora vai dar certo, doutor Marcelo. Peraí, vamos ver. Eita, tá, ver solicitação. Doutor Marcelo? Foi. Agora foi. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, melhor agora falando contigo. Que prazer. Prazer. Primeiramente, eu quero agradecer aí a oportunidade que você está me dando de trazer esse conhecimento aqui para os seguidores, bater um papo sobre esse tema tão importante que é holding. Aproveitando agora falando assim frente a frente, quero te agradecer imensamente pelo treinamento, pelo meu time. Reverberou assim maravilhosamente bem. Que bom. A equipe toda ficou apaixonada pelo tema. Inclusive, o pessoal já está querendo estudar mais sobre o assunto, já querem comprar produtos, querem que o senhor lance produtos para poder cursos específicos, porque realmente o assunto foi sensacional e nós chegamos à conclusão que, de tão rico que é o tema e de tamanha importância, que não existe a possibilidade de esgotar o tema em apenas um treinamento de um dia. Então, nós realmente queremos aí ter esse contato mais profundo. O pessoal já está todo seguindo, inclusive o canal. Parabéns pelo canal do YouTube. Então, a galera que vem chegando por aqui já aproveita, já procura lá o canal do Dr. Marcelo para entender melhor sobre. Já se inscreva, eu já estou inscrita lá, vocês vão ver. Porque, assim, realmente é um canal que entrega muito conhecimento. É, inclusive, o doutor, depois coloca aqui o link do canal para o pessoal, para Ah, facilitar a vida. claro, claro. O link tá lá na minha bio também, Ah, para quem quiser verdade. depois lá. Primeiro, espera acabar a live aqui, depois você pode ir lá acessar direto. Coloquei aqui o microfone para ficar um pouquinho melhor. Eu é que agradeço. E olha, vou te falar uma coisa. Agora, esse final de semana, eu estava num evento em Florianópolis de advogados, né? Lá da fraternidade do Marcelo Saf, que eu faço parte. E muitas pessoas fizeram esse mesmo pedido. Marcelo, lança o teu curso. Você tem que lançar o teu curso. Eu vou lançar, vou sim. Prometo que esse é um projeto para 2025 e eu vou colocar esse projeto para rodar, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar e eu acho isso muito interessante. Ajudar também novos advogados a aprender sobre isso. Como você falou aí muito bem, não dá para esgotar esse tema em um dia ou até em um único curso, porque são muitas vertentes, são muitas variáveis, muita coisa pode ser feita aí pensando na proteção patrimonial, com certeza. Olha só, inclusive aí nessa nossa conversa que está se iniciando aqui, eu gostaria, se possível, eu sei que o senhor tem aí uma. Mas eu vou tomar a liberdade aqui, se possível, se o senhor poderia começar explicando, grande parte dos seguidores aqui são advogados, a maior parte dos meus seguidores são advogados, são pessoas do meio, mas que têm essa sede de aprender mais sobre um tema, do mesmo jeito que nós tivemos a honra de tê-lo num treinamento um dia inteiro. As pessoas querem ouvir um pouco mais do tema. Então, se o senhor pudesse começar ali do básico mesmo, explicando o que que é uma holding, os formatos de holding, né? Porque a gente ouve falar patrimonial, familiar, empresarial. Então, assim, se a gente pudesse começar aí fazendo, delineando aí, colocando essa pedra em relação aos conceitos, seria perfeito. Legal, vamos lá. Realmente, tem gente. Travou. Tirou o som, tá mudo? Doutor, tá mudo? Agora voltou, tava mudo. Eu prefiro simplificar. Aqui, por exemplo, no escritório, o que nós fazemos? Tá? Fazemos a holding familiar, fazemos a holding patrimonial e fazemos a holding empresarial. Tá? O que é a holding familiar? A holding familiar é uma holding criada, é um sistema criado para proteger o patrimônio da família,
ao mesmo tempo que protege o patrimônio da família, reduz tributação, com a questão lá do ITCMD, quando vai ser feita a herança, a partilha da herança. Ao mesmo tempo, centraliza os bens em um único CNPJ e, por último, gera muita proteção patrimonial. Ou seja, a holding familiar, a gente evita a confusão patrimonial, né? De uma ação judicial tentar bloquear, ou alguém mal intencionado, alguém que está se relacionando aí, a pessoa foi lá e pediu uma união estável, né? A gente consegue separar esse patrimônio, porque esse patrimônio está num CNPJ. Essa é a holding familiar, o básico do básico. O que é a holding patrimonial? Muitas pessoas, elas têm muitos imóveis e querem e recebem ainda, por incrível que pareça. Hoje eu fiz um atendimento aqui, não posso, por uma questão de sigilo, falar, mas é uma pessoa muito famosa, inclusive, uma querida, muito gente boa, gostei muito dela, mas ela simplesmente não tem nada tudo dela é no CPF, ela não tem nada na empresa. Então, e ela recebe valores de aluguel. E eu expliquei, eu falei, olha, aqui a gente tem que criar uma holding patrimonial, porque a gente consegue fazer uma redução no imposto de renda de 27,5%, começando ali com algo em torno de 14%. Tá? Essa é a holding patrimonial, é criada para você incluir seu patrimônio lá e receber valores de aluguel. Então você vai receber o que você tem para receber na tua pessoa física, você vai receber na tua PJ, e isso gera uma grande economia e, ao mesmo tempo, também vai evitar o inventário, gera proteção patrimonial. E, por último, a holding empresarial. O que é a holding empresarial? A holding empresarial é uma holding criada para proteger a empresa e os sócios da empresa. Porque vou dar um exemplo assim. Vamos pensar uma empresa hoje que existe e tem lá 2 sócios que são pessoas físicas, né, nessa empresa. O que nós fazemos? Nós criamos uma outra empresa com características de holding, porque a holding é holding e participações. Participação é de participar em outras empresas. Então nós vamos criar essa controladora para ela ser sócia de outras empresas, tirando ali os empresários da linha de frente. Se for necessário, nós podemos criar até mais de uma empresa controladora. Isso vai depender, obviamente, do modelo de negócio de cada empresário. Mas quando a gente faz isso, a gente cria essa controladora que fica no lugar do CPF dos sócios, é um CNPJ, a gente consegue resolver muitos problemas, como, por exemplo, a questão do inventário na empresa dele. Se não for assim, o que vai acontecer? Vai ter que ser feita a apuração de haveres, vai ter que ser pegar o patrimônio líquido dessa empresa para poder apurar o valor das cotas societárias, para poder levar isso para o inventário. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue resolver todos esses problemas, porque essa empresa controladora ela tem um capital social bem baixo. Então, a gente consegue colocar uma cláusula gatilho lá para que, se alguém vier a falecer, simplesmente os herdeiros já entram ali e já está tudo resolvido. Né? A gente consegue simplificar tudo isso, gerando economia que, em alguns casos, pode ser de milhões. Ainda mais agora com a reforma tributária que está vindo aí, que vai aumentar e muito o valor do ITCMD, do Imposto sobre Herança e Doação. Entendi. E no caso da reforma tributária, tem alguma menção sobre a situação da holding? Olha, por enquanto, está tudo ainda muito nebuloso. Né? Tem gente que, inclusive, vem me perguntar, Marcelo, vai acabar a holding? Não, a holding não vai acabar. A holding ela vai continuar existindo, para mim, eu entendo que para sempre. Por quê? Muitas pessoas que têm um poder aquisitivo, que são poderosos, assim, que têm um poder aquisitivo, muitos políticos, muitas pessoas já utilizam-se dessa ferramenta há anos. Né? Hoje, mais cedo, apresentando aqui um projeto para outros clientes nossos, eles falaram o seguinte, eles falaram, pô, você tem uma ideia, essa família que eu estou atendendo é o avô tem 105 anos. Né? E a gente conversando ali, e eu falei para eles, olha, a holding é mais velha que andar para trás. Eu falei, só não é mais velha que o avô de vocês, que tem 105 anos. Mas a holding, porque a lei de sociedade anônima, ela é lá da década de 60. Então, desde lá de trás, algumas pessoas já haviam se atentado para essas brechas, para
possibilidades. Tanto é que eu já recebi uma pessoa aqui com empresa, com um sistema de holding constituído em 1978. Né? E aí os filhos trouxeram, no ano que eu nasci, inclusive, os filhos trouxeram para a gente poder fazer alguns aperfeiçoamentos ali, mudar algumas coisas, melhorar algumas coisas. Queriam melhorar a governança corporativa, enfim. Mas foi muito legal, uma família que eu atendi e consegui também resolver o problema deles. Né? Eles já tinham uma holding. Né? Então, mesmo com a reforma tributária, ainda assim vai ser muito vantajoso para quem tem patrimônio, para quem tem empresa, ter uma holding familiar e uma holding empresarial. Para mim, para quem é empresário, tem que ter uma holding empresarial. Não tem como fugir. Posso chamar de Marcelo, né? Pode. Deve. Marcelo, fala para mim uma coisa. Grande parte dos clientes, pelo menos do meu escritório, que eles possuem uma holding, os que possuem são os artistas, os influenciadores, que é o público que o meu escritório mais atende. Eles acabaram abrindo uma holding e, na verdade, grande parte deles não sabem nem o porquê que eles abriram. Na verdade, pelo que eu fui perguntando, fui conversando, eles abriram porque o contador orientou. Aí o contador fez a abertura e eles sabem que eles têm uma holding. Aí eles falam, coloca, sei lá, tô comprando uma casa na praia, coloca na holding. Estou comprando, sei lá, esses dias um comprou uma aeronave, coloca na holding. Mas eles não sabem exatamente a finalidade da holding. O contador vendeu para eles a ideia que é simplesmente para ter uma redução da carga tributária. Mas assim, só para eu entender melhor, como que fica o papel do contador e como que fica o papel do advogado? Digamos assim, eu sou a artista, sei lá, o cliente em si, e eu quero abrir uma holding. Por que é importante ter a figura do advogado, sendo que é o contador que faz, digamos, a abertura de uma empresa perante a junta comercial, perante a Receita Federal? Legal. Posso chamar de Adélia também? Com certeza. Então, Adélia, vamos lá. Boa pergunta, né? O papel do advogado é justamente utilizando o conhecimento dele jurídico, utilizar as ferramentas necessárias para desenvolver aquele projeto ali de acordo com a necessidade de cada cliente que procura ele. O contador, ele entra sim, né? Pelo menos aqui conosco, a gente tem uma empresa que é uma parceira nossa, que eles nem estão aqui no Rio de Janeiro, eles estão em Cuiabá, mas eles atendem o Brasil inteiro e eles atuam ali sim, fazendo protocolo na junta comercial, né? Dando esse suporte para a gente, fazendo essa parte operacional. Tá? Agora, o trabalho deles é um trabalho, pelo menos os contadores que trabalham aqui com a gente, é mais um trabalho operacional. Né? E o nosso trabalho é um trabalho mais estratégico, de pensar na estratégia, no direito societário, no direito sucessório, trazer todas essas questões, direito tributário, que é um combo, né, que a gente acaba tendo que, quem trabalha com holding familiar e planejamento societário e sucessório, acaba tendo que surfar em todas essas áreas do direito. Né? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito aprofundado, muito mais aprofundado. Alguns contadores, eles acabam sim dando essa orientação de forma equivocada, falam, abrem um CNPJ para a gente colocar os imóveis aí dentro. Mas se não fizer um planejamento sucessório, se não conseguir tirar os donos do patrimônio dali, então você não tá criando holding porcaria nenhuma. Você só abriu um CNPJ e colocou imóveis e bens lá dentro. Isso não é holding. Né? Holding vai muito além do que você só integralizar patrimônio ali dentro. Você tem que fazer planejamento sucessório, você tem que fazer a governança corporativa, você tem que fazer algumas coisas que a maioria não faz. Eu já recebi cliente aqui que ele me falou o seguinte, um advogado me atendeu, me cobrou 40 mil reais, eu já achei estranho, porque 40 mil reais com patrimônio, o trabalho que é fazer uma holding é um valor até baixo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o meu povo tá pegando fogo. Ele me cobrou 40 mil reais. Mas o que ele fez? Ele me mandou por e-mail 2 contratos sociais. Um contrato social e uma alteração. Eu falei, mas e aí?
Só isso, ele falou que o trabalho dele estava finalizado para eu procurar o meu contador. Falei, olha, isso aí, me desculpa. Aí ele me mandou as minutas, eu analisei as minutas. Falei, desculpa, isso aqui não é holding, isso aqui... Ele pegou isso aqui no máximo de algum site aí na internet, um Do Justo Brasil GPT. ou ChatGPT, mas isso aqui não é holding, isso aqui é só uma empresa que ele criou. E se for feito dessa forma, se você mandar para o teu contador dessa forma, vai ter que pagar ITBI, muito possivelmente na doação das cotas societárias, vai incidir o ITCMD, então isso aqui nem vai valer a pena para você. Aí ele fechou comigo para a gente criar o projeto dele, por isso que é importante criar o projeto antes, para o cliente entender, para a pessoa entender, ó, tá aqui o teu projeto, vai funcionar assim, esse é o passo 1, a gente faz isso por isso, isso e isso. Tem um porquê da gente estar criando todas essas empresas. É um sistema, não é uma empresa só. São regras mais profundas de direito societário, de direito tributário, de direito sucessório. E aí a gente entrega uma solução para o cliente transparente aos olhos dele, né? E ali já é o desenho já de toda a holding. Agora, o contador, ele é importante sim. Numa MBA que eu fiz, a gente teve eu aprendi muito, inclusive, sobre contabilidade. Tinha uma aula de normas de contabilidade, né? Regras e normas de contabilidade. Coisas que eu não sabia realmente, que é importante que o advogado saiba. Principalmente quando você tem clientes que querem fazer compra e venda de imóveis, né? Então, assim, vai incidir imposto se você não esperar um tempo determinado, porque a gente consegue a isenção desde que esses imóveis eles permaneçam dentro da empresa. Senão, vai incidir TBI se ele vender esse imóvel com um curto espaço de tempo, enfim, ou quiser desincorporar esse imóvel depois da empresa. Tudo isso aí tem que ser muito bem alinhado a essa estratégia antes, né? E eu já recebi casos aqui assim também, né, que eles estavam insatisfeitos com um outro profissional. Nesse caso, ele falou que era um contador e um advogado, mas que ele quis vender o imóvel e que aí a prefeitura, com a venda do imóvel, a prefeitura Achou. cobrou, taxou o ITBI retroativo dele. Entendi. E, Marcelo, fala para mim, por que que você decidiu seguir aí a caminhada por esse tema da holding? Foi alguma questão pessoal? Sim, sim, sim. Foi uma questão pessoal. Muita gente quer trabalhar com holding, né? Por conta da grana, né? O dinheiro, holding paga muito bem. Gente, só que, primeiro, para trabalhar com a holding, você tem que ter vocação para fazer aquilo ali. Não pode ser algo que você esteja fazendo somente pelo dinheiro. Eu percebi, nos meus anos atuando como advogado, vou fazer 20 anos de formado ano que vem, o seguinte: fiz muitos inventários e ainda faço até hoje. E uma das coisas que me sensibilizava muitas vezes era aquela família que nos procurava e que só tinha um único imóvel e ela tinha que vender esse imóvel para poder arcar com os custos do inventário, porque senão eles não iam conseguir fazer o inventário. E aí a gente tem vários problemas. A família ficava sem o imóvel, o padrão de vida descia, porque eles não vão conseguir manter o mesmo padrão de vida quando eles tinham antes do patriarca, do pai da família, do dono do patrimônio morrer. E aí acaba que a gente ficava muito triste com aquela situação. Porque quando você vai vender um imóvel, você sabe disso, que está em inventário, você não vai vender pelo valor de mercado. Você vai vender ali com um deságio ali de 20%, 30%, 40%. Então a gente tinha que vender o imóvel abaixo, às vezes é um imóvel que já tinha sido declarado há muitos anos atrás. Aí quando você faz essa venda, ainda entra o GCAP, né, o ganho de capital. Então a família ainda tinha que desembolsar uma grana violenta com ganho de capital, honorário de advogado, ITCMD e todas as outras despesas ali para poder simplesmente passar esse imóvel de uma pessoa para outra. Então, assim, isso foi um dos motivos que, quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, isso aqui eu consigo resolver esse problema. Nós temos que ser resolvedores de problema. Então, isso eu consigo resolver esse problema. E, obviamente, depois começaram a vir outras questões que também geraram interesse, principalmente em empresários, que é o quê? Proteger o patrimônio desse empresário, que é, muitas vezes, a pessoa que tem uma empresa rodando, que está gerando ali bens e serviços para a economia, essa pessoa ela precisa de proteção. A gente tem aqui no Brasil uma insegurança jurídica muito grande. Então, tudo
que ele fizer vai acabar esbarrando ali no CPF dele. Então, o que a gente faz é justamente isso, gerar proteção também no CPF. Então, ao mesmo tempo, eu fico feliz quando eu consigo fazer essa separação desse patrimônio aí do empresário. Marcelo, olha só. É, o público que eu lido, né, é assim, uma série de artistas, influenciadores, e eles fazem divulgação, trabalham com publicidade de vários tipos de produtos, e é normal em um contrato ou outro terem aí, de repente, centenas de consumidores aí que acabam ou tendo algum problema, ou caindo num golpe, isso pode virar uma ação judicial em face dessa figura pública, dessa personalidade. A minha dúvida é, como que fica o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica numa situação de uma execução aí em cima de uma holding? Legal, legal. Bom, quando a gente está falando, por exemplo, vamos usar o exemplo de um influenciador, tá? Quando a gente está falando de um influenciador, se esse influenciador ele prestar um serviço com a empresa dele, com a holding empresarial dele, né, é diferente dele prestar esse mesmo serviço assinando um contrato com o CPF dele. Porque, na verdade, até mesmo com aquele contratante, aquela pessoa que contratou ele, né, ele não vai poder depois chegar lá na frente e querer ir em cima do influenciador, mas sim da empresa, porque é uma prestação de serviço entre as empresas. Então, nesse sentido, é mais importante ainda porque ele consegue sair ali de cena e é a empresa dele, é a holding dele que está gerindo ali os negócios, que está ali de frente. Agora, o consumidor, ele até pode olhar lá para a figura do influenciador e falar, ó, então, ó, esse foi, eu comprei por conta do influenciador que fez esse anúncio aqui com aquela empresa. E aí o influenciador vai falar que ele foi contratado através de uma holding e tudo mais. A gente sabe que as normas de direito do consumidor elas são bem flexíveis e são bem favoráveis ao consumidor. Mas quando a gente faz isso, a gente consegue criar aí uma camada de proteção, porque quem tem que entrar ali no jogo não é o influenciador, mas sim aquele CNPJ dele que prestou o serviço para o contratante. Tá. Mas assim, imaginando que se eu coloco o meu patrimônio, eu sou influenciadora, eu sou artista. Aí eu coloco todo o meu patrimônio, meu carro, minhas mansões, tudo meu patrimônio, eu coloco dentro da holding. E a holding é que fecha os contratos em meu nome, em minha representação. No processo de execução, esse patrimônio que é da holding, que está dentro da holding, ele é atingido porque hoje, quando se fala em holding, pelo menos os nossos clientes que chegam, o contador mandou eu abrir uma holding porque se eu tiver uma ação trabalhista, eu não perco meu carro, minha casa, é uma blindagem patrimonial. Então, os contadores eles vendem essa ideia. Então, eu acho que essa pergunta aqui deve ser de mais gente, que eu só tô vendo subir os coraçõezinhos. Então, eu queria que você explicasse como que fica esse patrimônio blindado dentro da hold. Está blindado mesmo? Não tem algum acesso? É. Eu gosto mais de falar a palavra proteção patrimonial. Essa pergunta que você fez foi super interessante e eu acho que vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Como eu expliquei no início, a holding familiar ela separa o teu patrimônio. Ou seja, a Adélia tem casas e imóveis, uma casa no campo, uma na praia, uma casa nos Estados Unidos, né? Já fiquei sabendo que você gosta de uma praia lá, que vocês foram lá, o pessoal me contou. Né? Paulo, né? Acho que é Ubatuba, né? Ubatuba, eu gosto muito de Ubatuba. Ubatuba. Então, assim, o que a gente faz? Essa casa, esse patrimônio, a gente coloca na holding familiar. Então, se chegar uma ação judicial pedindo a desconsideração da personalidade jurídica, vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que tem operação, que é um outro sistema. É separado. Uma coisa é a galinha dos ovos de ouro, a empresa que gera receita. Essa empresa a gente faz uma holding
empresarial. E a holding familiar, onde tem os imóveis, onde está todos os bens lá, é um sistema separado, não se comunica. É outra atividade, não tem nada a ver. Na verdade, onde a gente coloca os imóveis, os CPFs somem. Onde eu vou colocar lá a casa na praia da Adélia, a casa no campo, a casa nos Estados Unidos, tudo isso daí está num CNPJ separado, ou em mais CNPJs, porque podem ser mais. Então a gente separa com atividades diferentes. Então, como que aquela empresa lá, que está prestando serviço, que está emitindo notas fiscais, como que aquele exequente, aquela pessoa que está movendo uma ação de execução contra aquela empresa lá, que funciona, que emite nota e tal, vai chegar nessa empresa aqui? Né? Qual é? Ah, faz parte de um mesmo grupo empresarial. Não faz, nem os sócios são os mesmos. É outra atividade, é outro negócio. Então, ele não tem. E aí ele vai ter que pedir uma desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa. Isso. Até para uma desconsideração da personalidade jurídica. Até uma Eu estou numa reunião. jurídica normal, para você alcançar os sócios de uma empresa, até essa desconsideração. Tem muitos juízes que não aceitam, que negam essa desconsideração, né? Porque as pessoas acham que é só pedir a desconsideração. Por exemplo, na justiça trabalhista, hoje, se você não coloca desde o início as empresas que fazem parte do grupo, tem decisão, se eu não me engano, do STF, dizendo que não pode depois você querer incluir uma empresa que você não colocou lá atrás. Né? Então, não é tão simples assim. As pessoas falam de consideração da personalidade jurídica como se fosse uma mágica. Mas não é. Não é como se fosse só desconsideração da personalidade jurídica. Pronto, chegou no CPF de todo mundo. Né? Então, olha que bacana isso. A gente cria uma holding empresarial para controlar as empresas que emitem nota e, ao mesmo tempo, a gente cria uma holding familiar para proteger o patrimônio da família. Então, a gente cria camadas. É a estratégia da bonequinha russa. Você vai... Não sei se você vê aquelas bonequinhas que você vai tirando uma e Tipo outra dentro. cebola também, né? Uma cebola, são camadas. Né? São camadas. Então, ou seja, a pessoa, o advogado, ele desanima. Ele olha aquilo ali, ele vai vendo que a empresa é sócia de outra empresa, que está tudo separado. É até um desânimo. Vai dar muito trabalho. Não é qualquer advogado que faz. E ele sabe que vai ser difícil alcançar o patrimônio. Até mesmo no trabalhista. Né? Até mesmo trabalhista. Agora, uma coisa é certa. Você tem que abrir a holding o quanto antes. Você não pode esperar um processo acontecer ou estar na iminência de um processo acontecer para você querer abrir uma holding. A holding ela tem que ser feita, mesmo em alguns casos, mesmo sem muito patrimônio. Porque a pessoa, por exemplo, o influenciador. Eu sei que tem influenciador que ganha milhões só para fazer alguma coisa. Só para fazer, não. Publicidade. Para fazer publicidade. Né? Isso é um trabalho, não é só para fazer, é para fazer publicidade. E aí, como que esse cara ele se protege esse dinheiro? Né? Como que ele faz isso? Como ele, através de uma holding empresarial. Né? Uma holding empresarial, a gente consegue fazer essa separação. A gente consegue fazer com que ele receba pela holding empresarial. Né? E como é que ele vai comprar o imóvel depois para colocar lá na holding familiar que está separado? Aí a gente consegue fazer ali o aporte de capital dentro da empresa para a empresa comprar o imóvel que ele deseja. Então, ele nunca mais vai comprar um imóvel no CPF dele. Ele vai comprar o imóvel sempre, toda vez, através da holding dele, que já vai estar constituída. Separando sempre o que é empresarial do que é familiar. Sempre. A gente nunca vai conseguir, é muito difícil. Tem gente que fala desconsideração da personalidade, só pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Não é só pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Do meu jeito, não chega. Não chega, porque é ato jurídico perfeito e acabado. Tá, eu tenho um cliente, é até uma figura pública aí, e ele tem muito problema familiar. É possível estruturar uma holding familiar na qual você não conte com a sua família? Olha, aí a gente tem alguns problemas. Por quê? A gente sabe que a gente tem a questão da legítima e da disponível. Se essa holding ele quiser criar com a parte disponível, tudo bem.
Agora, ele incluir todo o patrimônio dele ali e deixar de fora os herdeiros, ou seja, os herdeiros, os legítimos, aqui tem quem tem direito à parte legítima na herança, certamente isso vai criar um problema lá no futuro, porque esses herdeiros eles vão poder levar à colação esses bens e até requerer aí o desfazimento dessa holding. Então é importante, a pessoa que quer fazer isso é estratégia, é planejamento sucessório puro. O que a gente faz? A gente pode criar algumas reservas em dólar no exterior, para que se depois venha a ter algum problema, essas pessoas que não fizeram parte da herança possam ser, não fizeram parte da holding, elas possam ser remuneradas. A gente pode pensar em planos de previdência privada, porque isso não vai entrar também na holding. Então, a parte que seria daquela pessoa, na holding, está lá na previdência privada. Então, tudo é uma questão da gente alinhar ali a melhor estratégia para aquela pessoa que está criando. Né? A gente já teve casos aqui também de filhos fora do casamento, em que esse filho que era fora do casamento, que era um filho conhecido pela família, que era uma pessoa um pouco problemática, ele entrou na holding, vendeu as cotas dele. Então, assim, as cotas dele foram compradas. Né? Ele entrou na holding como um dos sócios ali da holding, mas depois, combinado antes, foi um acordo feito antes da gente constituir a holding, ele sabia que isso ia acontecer, ele concordou com isso, e aí ele vendeu as cotas dele, e aí recebeu por essas cotas depois no futuro, depois quando... e saiu, fizemos uma alteração contratual e tiramos ele da holding. Lá no futuro, ele não vai poder chegar para o juiz e falar: eles fizeram uma holding e me deixaram de fora. Não. Fizemos uma holding, você entrou nessa holding, você recebeu a sua parte, você saiu dessa holding e agora você não tem direito a esse patrimônio. Então a gente consegue, de alguma maneira, criar alternativas para essas pessoas que, esses clientes que não querem que um filho fora do casamento ou algum filho que seja mais problemático fazer parte ali daquele sistema. A gente consegue criar sim dessa forma. Entendi. Você falou sobre a reserva em dólar. Bom, aqui nos Estados Unidos nós temos uma figura da trust. Sim. Ela se assemelha com a holding? A Trust, tem um cliente nosso aqui também que ele quer uma Trust, mas os objetivos dele para a Trust é só pela questão fiscal. Ele vai fazer a venda de uma empresa que a Trust nada mais é que um terceiro administrando o teu patrimônio. Vai ser esse terceiro que vai receber pelo CPF, pela pessoa física, né? Aqui no Brasil a gente não tem a figura da Trust. Nos Estados Unidos eles usam bastante isso. A reserva em dólar, a gente consegue fazer essa reserva em dólar, na verdade, em lugar... Eu não gosto muito de falar esse termo, porque tem gente que pega no meu pé, mas são paraísos fiscais, que são chamados de BVIs, que são as British Virgin Islands, que são as Ilhas Virgens Britânicas, né? Que são Man, Guernsey, alguns lugares ali que a gente consegue criar uma reserva em dólar para proteção patrimonial. Mas, Marcelo, por que você não manda a pessoa abrir uma conta na Nomad, na Avenue ou na Wise? Porque muitos clientes que me procuram, eles não querem nenhuma empresa que tenha algum tipo de relação obrigatória com o Brasil e que uma mera carta ali rogatória possa gerar uma obrigatoriedade no bloqueio desses valores. Então, o que a gente faz? Aí sim, aí eu posso falar que é uma blindagem. A gente blinda esses valores fora. Né? A gente coloca esses valores de uma maneira que esses valores jamais vão ser atingidos, vão ser bloqueados, vão ser penhorados. Não tem como isso acontecer. Então a gente consegue fazer, obviamente, valores que tenham lastro, né? Valores que sejam valores oriundos de atividades lícitas. A gente consegue fazer isso. Ainda não existe nenhuma lei que proíba isso aqui no nosso país. É perfeitamente possível. Né? E Quando muitos você clientes... fala em dólares, é só em espécie ou então em patrimônio também? Imóveis? O que a gente faz de reserva em dólar é a parte líquida, é espécie, é dinheiro vivo. Né? Porque às vezes o cara tem aqui no Brasil, já tem de clientes aqui que tem R$ 700 mil na poupança.
né? Há anos e anos, um dinheiro que a pessoa não mexe. Então, vamos botar esse dinheiro para fora do país, né? Primeiro, como quando a gente faz essa reserva em dólar, o que a gente faz? Ela é atrelada a S&P 500, que são as 500 empresas mais valiosas aí dos Estados Unidos, que é onde você está. Eu não sei se o pessoal sabe que você está aí fora. É, não sabe sim. Então, a gente consegue atrelar a S&P 500 e que, pô, o índice da S&P 500 ele tem batido recorde aí nos últimos anos. E, além disso, a gente tem uma grande vantagem. Por quê? A maioria das coisas que a gente consome aqui no Brasil está atrelada ao dólar. Tanto é que quando o dólar aumenta, a gente tem aumento na inflação. Então, a gente ganha com a valorização do dólar e a gente ganha também com os fundos que a gente indica para o cliente. Eu não, meu parceiro que trabalha com isso, né, nosso parceiro internacional para reserva em dólar, e a gente consegue fazer essa proteção e o pessoal gosta muito. Né? O pessoal gosta muito. Agora me fala uma coisa, Marcelo. É, assim, você fez o treinamento para nós e você deixou aquele gostinho assim. Honorários bem interessantes, Uhum. porque ali você passou uma expectativa para poder, digamos, desenvolvimento do projeto Holding, né? Desses valores. Esse valor de honorários, digamos, pensando aqui nos advogados, inclusive, que estão acompanhando, geralmente, como que você trabalha isso no seu escritório? É no final da holding? Como que funciona essa parte assim? Legal. Então, aqui a gente divide, né? Eu faço primeiro uma sessão de viabilidade para entender se é viável, se funciona, como que a família, qual é a dinâmica familiar, como é a dinâmica familiar, tem filho fora do casamento, são quantos herdeiros, vão todos participar, a esposa está de acordo. E depois eu identifico ali o patrimônio para saber se aquele patrimônio ele é elegível para uma holding. Tem muita gente que quer fazer holding, mas que infelizmente o patrimônio não é elegível. Né? A partir de 1,5 milhão, patrimônio físico, imobilizado, imóveis, de 1,5 milhão já vale a pena. Então eu cobro por essa sessão de viabilidade, tá, para a pessoa fazer, e depois a gente passa para o projeto. Por que para o projeto? Porque o projeto já é um grande trabalho que a gente tem. Ali a gente já vai ter que. A gente faz uma due diligence, uma devida diligência para ver os CPFs, para analisar os imóveis, puxamos todas as certidões desses imóveis, não cobramos por isso, porque já está incluso no valor do projeto, para entender ali como que isso vai. O que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa. É um desenho. Se a pessoa quiser e pegar aquele projeto e fazer com outro advogado, que eu acho muito difícil que ele vai conseguir executar ali da forma como a gente faz, ela até pode, mas é um trabalho ali dantesco, porque são 56 páginas de uma apresentação onde a gente vai dar todas as soluções, todos os caminhos do que a gente pode fazer para proteger o patrimônio daquela pessoa. Inclusive, quem fecha comigo o projeto, o que a gente faz? A gente dá esse diagnóstico gratuito para ela da reserva no exterior. Fechou o projeto comigo, você tem um bônus. Você tem de patrimônio líquido, de dinheiro na conta, investimentos e tal. Vamos fazer um diagnóstico para ver o que a gente pode colocar desses valores fora do país para te gerar mais segurança ainda patrimonial. Né? E aí, quando eu apresento o projeto, é quando eu vou falar de valores da holding, porque ali eu já mensurei todo o trabalho, ali já tem os 3 modelos de holding que a gente trabalha, e ali o cliente ele vai entender a importância também de fazer uma holding familiar. Né? Se eu passar só o preço para ele direto, quem vem por preço vai embora. Então, eu prefiro Ele precisa fazer. entender o valor, Ele né? precisa entender o valor. Pronto, você falou tudo. Ele precisa entender o valor. É porque, na verdade, quando você chega, você sempre tem que olhar o seguinte: o patrimônio que você tem, o risco que você tem e aquela solução que vai trazer paz e que está sendo apresentada. Porque quando você começa a achar que tudo é caro, e se você perder seu patrimônio, será que você vai continuar achando caro? Então, Nossa, eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio. é uma fração do patrimônio muito pequena. A gente faz esses comparativos, né? Porque tem muita gente que fala, se eu doar? Se você doar, você não está resolvendo nada, você está arrumando um outro problema. O primeiro problema é o ITCMD. Se você for doar, você vai ter que pagar o ITCMD. Segundo problema, seus filhos, infelizmente,
um dia também vão ter que passar pelo inventário. Então, os filhos, dos seus netos, vão ter que passar pelo inventário. E a solução do que a gente faz, ela vai muito além. Por que vai muito além? Porque é para que gerações e gerações continuem, netos, bisnetos, continuem usufruindo daquele esforço que você teve lá durante toda a sua vida, e aquilo ali vai ser perpetuado. Então eu consigo gerar famílias mais fortes, famílias mais poderosas com isso. Ou seja, eu, por exemplo, que sou um cara que veio vindo nada lá, né? Lá de Nova Iguaçu, né? Um cara que teve que ralar muito para constituir alguma coisa, para ter patrimônio, para poder hoje morar num apartamento de 200 metros quadrados na Barra da Tijuca, estar com um escritório na Barra da Tijuca. Então, assim, eu tive que ralar muito, mas o meu filho, ele não vai precisar passar por isso. O meu filho, ele não vai precisar passar por todo esse problema, né? De pegar trem, pegar ônibus, né? Já nasceu na Barra da Tijuca, né? Já. Eu falei, eu e a Ellen, a gente fica brincando, minha esposa, falou assim, o João nunca vai saber o que é pegar um ônibus, né? Nunca vai saber o que é andar de trem. Não, mas é verdade, eu também me questiono bastante sobre isso, e eu falo que o que nos fez forte, essa geração, que eu venho de uma família muito semelhante à sua, Uhum. eu acho que foi justamente as dificuldades. Eu acho que nosso desafio é criar filhos fortes, sem que eles tenham que passar por esse percalço. Porque eu falo que a geração agora que está vindo é uma geração que pisou no pé, chora. Digamos assim, reclamou, meu, vai pegar o trenzão lotado, vai. Exatamente, exatamente. Não, a gente brinca muito com isso, né? Esse ano a gente estava em Orlando, né? A gente foi para aí em abril. Aí ficamos aí 20 dias, fomos à Disney. E aí eu falo, cara, eu demorei 45 anos para ir na Disney. O João não tem nem um ano e já está aqui. As coisas mudam, não é uma honra muito grande, é uma graça a gente poder proporcionar coisas boas para os nossos filhos. Mas é um questionamento que eu venho me fazendo muito sobre essa situação. Se a mulher que eu me tornei, o homem que você se tornou, ele não foi moldado justamente na dificuldade, porque eu falo que é o deserto é que forma as pessoas, entendeu? Você aprende a valorizar, você aprende de repente a dá valor a cada gota ali, né? Quem carrega o balde sabe cada gota quanto custa cada gotinha que caiu no chão, né? Agora, de repente, quem só tá tomando a água do balde tem vezes que acaba não tendo essa noção. Exatamente. Doutor, fala pra mim uma coisa. Mais uma coisa, né? Eu vou fazendo um monte de pergunta aqui. Eu tô aproveitando, porque aquele dia lá do treinamento, como eu tô aqui em Orlando e o senhor foi presencial lá, eu levantava a mãozinha para perguntar, aqueles doidos lá fazia que não tava vendo a minha mãozinha na tela perguntando. Então, eu fiquei aqui, eu falei, bom, eu vou aproveitar hoje para perguntar. Nós temos alguns clientes que até a gente pensou, principalmente depois do treinamento, de estruturar essa proposta de holding para eles. Em algum determinado aqui da conversa, o senhor colocou que depois que a pessoa já tem ações judiciais em trâmite, ela fazer essa movimentação de criar uma holding e tirar tudo do CPF e mandar para dentro dessa holding, realmente não seria mais aconselhável, pelo que eu entendi aqui num trecho. Existe alguma possibilidade para pessoas que possuem assim, um grande patrimônio, mas todo no CPF, ou ainda que seja no CNPJ, mas daquele CNPJ ao qual ela é dona, ela de repente fazer nesse momento uma movimentação para uma holding, porém já existindo ações judiciais em trâmite, mas não com condenação. Legal. Olha só, a ação judicial, ela não é um impeditivo para que você tenha sua holding. Muito pelo contrário, aquele que já tem uma ação judicial, esse então é o cara, é a mulher, o homem que tem que pensar mais ainda numa holding. Porque se essa pessoa ela tivesse criado uma holding antes, hoje ela não teria esse problema. Então, criar uma holding hoje, se a gente não tem nenhum processo de execução, vamos dizer assim, né, rolando, se o processo não está em fase de cumprimento de sentença e nada, obviamente que vai haver uma discussão, né, em relação à criação dessa holding. Mas é uma discussão que, como nós sabemos, somos advogados, a gente está aqui para defender nosso cliente nesse sentido, né? Então existem sim estratégias
até para quem tem processos hoje em trâmite, existem estratégias que nós podemos utilizar para amenizar o problema dessa pessoa, para poder resolver, inclusive, os problemas que estão acontecendo hoje. Porque, assim, existe uma diferença entre, por exemplo, uma pessoa que tem um processo trabalhista que está em fase de execução, essa pessoa tirar todo o patrimônio dela do CPF e abrir uma holding, obviamente que vai gerar um problema. Mas tudo isso é discutível. O que eu falo é o seguinte, gera proteção, mas não tanta proteção quanto se você tivesse aberto isso antes. Então, dor de barriga não dá uma vez só. Então, isso é verdade. tem que abrir a holding o quanto antes. Porque se você moscar com isso, se você demorar com isso, daqui a pouco está vindo outro problema. Né? Então, e aí, o que você vai fazer? Entendeu? Então, não só a holding, mas fazer essa proteção patrimonial 360, essa blindagem 360, colocando uma reserva no exterior, colocando parte dos valores numa previdência privada, até pensando no inventário, criando ali um sistema que vai gerar proteção patrimonial. A gente faz muito, a gente tem feito muito aqui para médicos, né? Médicos que estão começando a carreira, inclusive. A gente já consegue abrir uma holding para ele e, na verdade, a gente não vai colocar patrimônio nenhum porque ele ainda não tem. Mas aí eu sei que ele vai comprar daqui a um tempo. Eu sei que daqui a algum tempo ele vai estar com grana e ele vai querer comprar um imóvel. Para que comprar esse imóvel no CPF? Compre esse imóvel já pelo teu CNPJ. Então a gente tem ajudado muitas pessoas nesse sentido. Né? Quanto tempo, em média, leva para estruturar uma holding? Do momento que o cliente chega no seu escritório e uma média de prazo para ele estar ali com a holding dele pronta para poder colocar o patrimônio e fazer todas as movimentações? Legal. Se a gente for parar para falar da holding familiar, que é um processo mais complexo, apesar de não ser judicial, é um processo extrajudicial, é fora da justiça, ela vai demorar entre 4 a 6 meses para estar tudo rodando, para estar tudo funcionando perfeitamente, imóveis integralizados, tudo perfeito. Agora, falando de uma holding empresarial, aí é bem mais rápido. Em 60 dias, a gente já conseguiu fazer todas as alterações, criar o planejamento sucessório, criar ali a governança corporativa. A gente já consegue entregar isso para o cliente em bem menos tempo. Né? Porque vão ser menos atos que a gente vai ter numa holding empresarial. É diferente quando a gente está falando de uma holding familiar. Certo. Em relação a tributos, porque assim, tem gente que fala assim, ah, fulano criou uma holding só para sonegar. Existe também aquela situação da pessoa que ela já tem um patrimônio na pessoa física, ela vai integralizar esse patrimônio na holding, ela tem uma isenção, né, em razão dessa transferência. Fala um pouquinho para mim dessa parte tributária. Legal. A holding, na verdade, uma das vantagens da holding é essa. É porque quando você cria uma empresa, você tem uma isenção tributária para integralizar os imóveis, para colocar os imóveis dentro dela. Então, óbvio que quando a gente pensa nisso, a gente pensa também em reduzir tributos. Né? Ah, Marcelo, mas e o ITBI? Não tem que incidir ITBI, está lá no Código 36 do CTN, do Código Tributário Nacional, está lá na nossa Constituição Federal, se não me engano, no artigo 155, parágrafo 2º, né? A isenção tributária para esse tipo de operação. Só que tem prefeituras que querem cobrar o ITBI. Querem cobrar o ITBI não sobre o valor do imóvel, mas eles fazem o seguinte, ó, pega aqui comigo. O imóvel está no imposto de renda, lá na declaração de imposto de renda, 100 mil. E esse imóvel hoje vale 300, segundo a prefeitura, fonte e vozes da cabeça dela. Então ela vai lá e bota 300 mil. E ela fala o seguinte, realmente você tem isenção, mas você só tem isenção sobre esses 100 mil reais. Os 200 mil que eu apurei a diferença, você vai ter que me pagar o ITBI. Algumas prefeituras têm feito isso. Elas têm usado o tema 796 do Alexandre de Moraes de forma equivocada para fazer essa cobrança. Essa cobrança é lícita? Não é lícita. Essa cobrança, ela ocorre em todos os casos? Não ocorre em todos os casos. O mandado de segurança resolve? Aí, o mandado de segurança, que seria a última etapa. A gente faz uma alteração contratual, colocando esses valores excedentes como reserva de capital, que a gente chama de AVJ, avaliação ao valor justo, ou um recurso administrativo. Se não resolver o recurso administrativo, aí sim
é o mandado de segurança, tá? O mandado de segurança pode sim resolver. Ele é a última coisa que a gente faz aqui no escritório para poder tentar resolver essa questão. Tá, você falou que quando você institui uma holding, a holding elimina o CPF. Uhum. E eu pergunto, quem que é o dono da holding? O dono da holding vai ser uma outra holding. O dono da holding vai ser um CNPJ. Esse que é o dono da holding. Só que quem vai controlar tudo isso é um outro CNPJ, que está lá numa camada mais profunda da cebola. Então, Entendi. assim, a bonequinha russa. É uma dentro, outra dentro, outra dentro, entendeu? Sendo que, no primeiro momento, nós tiramos completamente o CPF do radar. Então, quando forem fazer uma pesquisa, Marcelo, e se usarem o sniper? Tá bom, vão usar o sniper. Vai ver que tem uma cadeia que até para chegar lá na primeira pessoa que está lá atrás, tem que ter muito fundamento, tem que ter muito, vai dar muito trabalho, e não é todo juiz que aceita a desconsideração da personalidade jurídica. Ainda mais de um sistema tão complexo desse, que a gente coloca muitas camadas ali de proteção. Então, tem advogado que nem quer entrar. Tem advogado que olha e fala, não quero mexer nisso não, que vai dar muito trabalho. Entendi, entendi. Na verdade, quando a pessoa cria uma holding familiar, necessariamente ela tem que ter uma empresarial ou não? São projetos totalmente distintos. Eu posso ter só uma holding empresarial, só uma familiar, sem qualquer correlação. Pode, pode. A holding empresarial é uma holding que a gente utiliza muito para o empresário. O empresário, o médico que tem um CNPJ, pessoas que têm um CNPJ e que têm operação. Essa é a holding empresarial. A gente cria, e isso aí várias empresas famosas aí fazem isso, tá? Grupo Silvio Santos, Globo, até a própria Gerdau, eles têm holdings. O Itaú tem uma holding, né? Então, assim, por que eles fazem isso? Para melhor gerir os seus negócios, para evitar o inventário, para ter uma centralização e controle, para tirar o CPF. Você imagina que se a Globo, o dono da Globo fosse um CPF, ou o dono do SBT fosse um CPF, olha o problema que teria. Qualquer ação que resvalasse ia resvalar lá no dono. Né? Ia resvalar, imagina o Silvio Santos. O Silvio Santos ele tinha, né? Tem ainda, existe ainda, né? Apesar dele não estar mais aqui entre nós, mas ele tem a Cisan, que é só uma holding patrimonial de imóveis. Né? Então, assim, tudo isso é pensado na questão realmente de você proteger o teu patrimônio, separando ali das tuas empresas que têm operação. Né? Agora, quem é empresário e tem imóveis, ele tem que ter obrigatoriamente, no meu entendimento, uma holding empresarial e uma holding familiar. Porque a empresarial protege os negócios e a familiar protege os imóveis, né? Que são coisas distintas. Né? E a gente consegue fazer uma separação clara entre as duas no nosso projeto. Entendi. Bom, sobre a reforma tributária em si, a gente ainda não consegue antecipar muita coisa que vai, digamos assim, atingir a holding, né? O que eu vejo, o pior da reforma tributária, tá, que eu consigo enxergar, é o aumento do imposto do ITCMD. Né? Obviamente que a gente consegue fazer manobras para evitar isso, mas se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, com o aumento do ITCMD, aqui no Rio tem um projeto que está na Confaz que pode aumentar para 21%. Né? A senadora Simone Tebet, ela falou esses dias que a gente paga, que o nosso imposto da herança é muito baixo, que o ideal é que fosse para 30%. Né? Então, assim, você imagina, a pessoa que trabalhou a vida inteira, constituiu patrimônio, suou, ralou, para deixar 30% para o governo, que, como a gente sabe, qualquer governo, tá? Não estou falando só desse, não. Ele é péssimo em administrar recursos. Ele não sabe administrar recursos, né? Então, acaba que o nosso dinheiro vai para o ralo. Então, além disso, a gente já paga muito imposto, né? Então, a gente vai ter que pagar mais. Né? Então, com a reforma tributária, vai ter esse aumento na tributação, né? E acaba o patrimônio sendo dilapidado à toa quando a gente já
Antes a gente poderia ter criado um planejamento para proteger isso. Marcelo, uma holding, ela pode ser dona de um escritório de advocacia? Holding de a história de advocacia, não. Por quê? Porque a gente tem a questão da peculiaridade que nós somos advogados. Somente advogados podem ser sócios ali em CNPJs que são escritórios de advocacia. Não posso ter uma outra figura que não tenha a OAB ali participando como advogado ali no negócio. Né? A gente tem essa peculiaridade. Médico não. Médico até pode ter uma empresa lá que preste serviços médicos e não necessariamente a pessoa que está ali na empresa seja médico. A gente não, por força aí do nosso estatuto, né? A gente não pode ter sócios que não sejam advogados. Entendi. Marcelo, eu vi que tinha um pessoal aqui comentando. Bom, o Nildo colocou palminhas, mas eu vi que chegou aqui alguns comentários. Eu queria ver se antes de terminar, pelo menos se você conseguiria responder. Para mim, isso parou aqui. Ó, eu não estou conseguindo. Se você puder Ó, falar, porque o meu os foguetinhos. o Giva Júnior, consigo baixar um valor em nuvens para a holding? Eu não sei exatamente qual que foi a pergunta dele. Eu não sei se você consegue compreender, mas só dessa forma eu não compreendi. Eu também não entendi. Aqui, ó. Né? Bom, tem a Kelly, que ela colocou: se tem uma pessoa que já foi a óbito e fez. Peraí. Ai, é que tá chegando mensagem, eu não consigo segurar para responder. E fez um documento para um doente. Peraí. Um doente. Gente, não escreve agora, não, senão eu não vou conseguir ler. Se tem uma pessoa que já foi a óbito. Ai, meu Deus. E fez um documento para um doente assinar para passar parte da casa para ela. Bom, né, eu não vou conseguir, não vai ter jeito aqui. Mas pelo que eu vi, é uma questão sucessória. Teve um colega advogado aqui que também que colocou que no caso do patrimônio que fica dentro da holding, eu só vi que passou rapidamente aqui, mas ele colocou que o patrimônio que fica dentro da holding pode ser atingido por meio de decisão judicial. Você já acompanhou algum caso assim? Olha, dentro do nosso sistema que a gente cria, é muito, não vou falar impossível, porque eu não gosto dessa palavra, principalmente nas coisas que a gente vê aqui no nosso país. Mas é muito difícil, uma decisão judicial chegar na desconsideração da personalidade jurídica de uma holding, como a gente faz aqui. Por quê? A gente cria a holding antes de ter qualquer processo, antes de ter qualquer contrato vigente, num sistema que não tem nenhuma relação, não dá para dizer que é grupo econômico. Então, assim, é ato jurídico perfeito e acabado. Agora, se você fizer como a gente estava conversando no início, se você cria uma empresa e coloca dentro dessa empresa bens e não faz nada, não faz nenhum planejamento societário, não faz nenhum planejamento sucessório, aí sim, é o que a gente recebe aqui às vezes, que são holdings mal feitas. Nesse caso, obviamente que vai gerar um problema. Né? Mas da forma como a gente estrutura aqui, não tem como chegar no patrimônio. A não ser que já exista uma ação judicial. Aí tem risco. Aí tem risco. Né? Entendi. Eu estava até procurando o nome dele aqui para falar, mas já subiu, mas eu vi que é um colega que é advogado, porque o perfil dele termina com ADV. E aí ele colocou essa situação e pediu para você falar, mas aí eu já entendi, na verdade, que não existe uma certeza 100% porque dentro do direito não falamos em, não seria nem ético falar sobre uma certeza 100% de 100% que nada vai acontecer. Porém, existe aí um grau de dificuldade para que isso aconteça. Eu acho que poderia ser colocado assim, concorda? Sim, sim. Principalmente se for feito de qualquer jeito. Da nossa maneira, como a gente faz aqui, não tem como atingir. Não tem. Juridicamente não tem como atingir. Por quê? É um sistema separado, é criado antes de qualquer problema judicial. Não tem como. Eu tenho uma empresa, e aí essa empresa está lá operando, tudo bem. Só que antes dessa empresa, eu já tinha criado uma holding. Eu já tinha. Quer um exemplo disso clássico? Sim. Ike Batista. Ele mora numa casa no Joaquim que custa alguns milhões de reais. Se eu não me engano, 20 e pouco. Tem gente que fala que é 40 e poucos milhões. Por que essa casa não foi atingida quando ele teve os problemas judiciais?
Porque ele fez um planejamento sucessório antes. Então, até o Roberto Caprini, numa entrevista, quem quiser pesquisar aí na internet, tem essa entrevista dele, ele pergunta, tá, mas e essa casa aqui? Não, ele fala, não, isso aqui é bem de família, isso aqui é algo que foi separado antes, né? Isso aqui é bem de família. Ele nem entra muito no tema. Por quê? Porque ele procurou um advogado antes, especializado, e fez um planejamento ali sucessório. Então, esses imóveis eles já não eram mais dele há muito tempo. Então, você vê, ele que foi um caso gravíssimo, né, que foi muito noticiado, que estava na mídia, e ele conseguiu proteger esse patrimônio e mora lá nesse patrimônio até hoje. Então, por quê? Porque foi feito da maneira certa. Agora, a pessoa que tem uma ação judicial, que as pessoas acham que desconsideração da personalidade jurídica é estalar de dedos, né? E não é assim. Agora, a pessoa que já tem uma ação judicial, essa pessoa que já tem um problema ali com a justiça e quer criar uma holding, tem riscos. Tem riscos, sim. Pode-se tentar aí uma eventual declarar uma eventual fraude a credores. Mas para isso também precisa cumprir requisitos. Até para requerer uma fraude a credores. Como que vai requerer uma fraude a credores se eu criei uma empresa e antes não tinha nada, né? Essa empresa ela foi criada antes de tudo, antes de processo, antes de qualquer coisa. Ah, não, mas faz parte do mesmo grupo econômico. Do jeito que a gente faz, não vai ficar, não tem como, é separado. Não faz parte do mesmo grupo econômico, né? E as pessoas acham que é assim, que é, não, pede a desconsideração da personalidade jurídica. Entre pedir e conseguir, tem um universo de distância. Quando a gente fala da holding familiar, precisa da capacidade civil para esses entes da família fazerem parte, figurar dentro da holding? Não, eles podem entrar por representação, né? Então a gente faz muitas holdings aqui, por exemplo, com menores, né? Que estão ali representados, obviamente, pelos pais. Por que a gente faz isso? Porque eu quero evitar problema para o meu cliente. Porque se ele vier a falecer no meio do caminho, a gente teve um caso aqui, fazendo um parênteses, de um cliente que nos procurou e ele tinha 42 anos, faleceu um infarto fulminante, e a mulher dele nos procurou e ela simplesmente não tinha acesso a nada. E ele já tinha um patrimônio, ele tinha até helicóptero, tinha casa em Angra. Então, assim, ela simplesmente ficou amíngua, porque ele não fez nenhum tipo de planejamento sucessório. Então, é super importante essa parte, porque ela não tinha senha, ela não tinha nada. Então, a gente teve que fazer um inventário, tivemos que pedir acesso às contas, levantamento de valores para pagar um monte de coisa. Então, assim, é por isso que a holding familiar ela precisa ser estruturada o quanto antes, né? Principalmente para quem tem patrimônio. Entendi. Marcelo, olha só, eu vi passou um comentário aqui rapidinho, foi até um elogio para você, que é o Rodrigo Diversa, eu acho que é Diversa o sobrenome dele, Ah, que ele colocou que você é o melhor advogado do Rio de Janeiro, viu? depois eu acerto contigo, Rodrigo. A galera aqui tá muito feliz, muito satisfeita com seus esclarecimentos. Mas, enfim, eu vou deixar você à vontade para fazer qualquer consideração aí em relação à nossa conversa. Eu não sei se, de repente, dentro do que a gente conversou, eu comecei a perguntar muito, porque o tema é muito. Ele é muito cativante, esse tema, porque são temas do nosso dia a dia, que envolve justamente a questão como que você vai deixar esse patrimônio, que eu falo que também é uma declaração de amor, né? Porque, de repente, igual você falou dessa mulher, eu fiquei imaginando. O marido lá bate com as 10, ela com criança, que não sei o que, todo esse transtorno que ela tem que passar. Eu acho que quando você ama, você se preocupa, inclusive, com uma coisa que vai ser certa. Porque não tem nada mais certo do que a nossa partida dessa terra, né? Então, assim, eu fiquei perguntando bastante, mas enfim, eu quero deixar você à vontade aí para, de repente, fazer alguma conclusão. Eu prometo que agora eu vou ficar quieta. Imagina. Ó, primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar para você, de poder falar para os teus seguidores. Foi muito legal esse convite, foi um grande prazer também treinar o pessoal lá. Tentei fazer de uma forma que fosse divertida, que fosse leve, né? É um Foi tema. sensacional. Ah, obrigado. É um tema realmente complexo, que tem muitos vieses, então a gente acaba entrando, às vezes, muitas áreas, né? E a minha preocupação era deixar eles com uma boa impressão e com uma boa informação, né?
E o que, que eu deixo de recado aqui final? Você que tem patrimônio, você não tem que pensar duas vezes antes de procurar um profissional para te ajudar a fazer uma holding. Isso é mais do que uma obrigação. Pensar na sua família, pensar ao mesmo tempo na redução de impostos, em economia. O poder público ele está já há alguns anos buscando formas de arrecadar mais, e a holding é um projeto de elisão fiscal, que é lícito, que é algo que a lei permite fazer de uma forma que você pague o imposto, mas que você pague de uma maneira menor. Isso não é proibido. Muito pelo contrário. O que a gente quer é fazer com que teu patrimônio ele esteja protegido de investidas e, ao mesmo tempo, também a tua família esteja tranquila. Esse é o meu objetivo aqui hoje. Hoje não, né? Meu objetivo de vida. Nossa, Marcela, e você cumpre muito bem. Assim, é cativante te ouvir falar. Eu desejo que 2025 realmente venha o seu curso, tá? Inclusive, eu já me coloco aqui à disposição, assim que você lançar, envia pra gente poder divulgar, porque eu tenho certeza que muita gente, inclusive dos advogados, do pessoal que me segue aqui, é... Putz, tem um advogado aqui que fez uma pergunta, só essa daqui eu vou pedir pra você responder. O César, doutor César aqui, ele colocou: qual o melhor momento para constituir uma holding, levando em consideração valores? Eu acredito que você falou a partir de um valor de patrimônio, né? A partir de 1,5 milhão eu já considero ultra necessário, tá? Mas aí quem não tem 1,5 milhão, existem outras saídas, tá? Existem outras formas de você planejar a sucessão, o próprio testamento, um seguro de vida, uma previdência privada. A gente tem muitas ferramentas para auxiliar esse cliente que quer fazer ali uma. Ah, não, ele quer proteger. Então, se ele quer proteção, eu não quero ter risco nenhum com esse imóvel aqui. Quero deixar esse imóvel aqui separadinho. A gente pode pensar numa holding para ele, num formato menor, mas 1,5 milhão, até para fazer sentido para o cliente, é o ideal. Perfeito. Bom, gente, os colegas advogados que estiveram, que acabarem vendo essa live aqui, posso deixar salva, doutor? Claro, deve deixar, com Vou certeza. deixar salva quem tiver acesso a essa live, quiser saber mais sobre o assunto, quiser comprar futuramente já o curso do Marcelo, já segue ele. Segue ele lá no YouTube, que o link está no perfil da Bill. Segue ele também aqui nas redes sociais, no Instagram. Vou deixar salvo aqui no meu feed direitinho, marcar ele. Então, os colegas advogados sigam esse caminho. E empresários, demais pessoas que tenham interesse realmente, olha, agora eu quero organizar meu patrimônio, quero organizar essa questão da sucessão. Eu não quero ter dor de cabeça futura, nem deixar uma dor de cabeça para as pessoas que eu tanto amo. Podem falar aqui, procurar, falar, mandar alguma mensagem para mim, eu mando para o Marcelo, falar direto com o Marcelo. Estejam à vontade, porque estarão em boas mãos, em excelentes mãos. Nós tivemos realmente a honra, o prazer de receber o Marcelo no nosso escritório para fazer um treinamento para o nosso time. Até para a gente poder trazer esse suporte, essas possibilidades, a possibilidade da holding para o nosso cliente. E foi sensacional. O Marcelo realmente é uma pessoa de muito conhecimento. E o que eu falo, além do conhecimento técnico, ele tem o conhecimento prático. Que seria o quê? Não é a pessoa simplesmente que leu nos livros e aprendeu nos cursos, mas é a pessoa que lida diariamente com esse tema. Então, ele tem a estratégia mais adequada, ele tem as saídas corretas para cada caso. Igual ele bem colocou aqui na live, cada caso é um caso. Por isso, até que precisa do projeto, porque para estruturar é algo personalizado. De repente, um formato de holding que cabe para mim, que é adequado para mim, não seria para uma outra pessoa, para uma outra empresa. Então, por isso que é importante estar ao lado num tema tão sério, que eu falo que envolve nosso patrimônio, envolve nosso amor com os nossos descendentes, com todas as outras pessoas. Então, por isso que nesse tema é tão importante você também procurar alguém que entenda muito sobre o assunto. E eu, quando eu busquei alguém para trazer esse treinamento para o escritório, eu fui atrás de alguém que realmente entendesse muito sobre o assunto. Então, eu apresentei ele aqui para vocês, vocês sabem onde encontrá-lo, e eu quero deixar já aqui todo o meu carinho, meu respeito e admiração para o Marcelo. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu treinamento, e pelo seu carinho aí, a dedicação que você teve com o meu time todo. Ah, imagina, eu fico muito feliz com essas palavras, recebo ela, o coração fica quentinho aqui. Muito obrigado.
E conta comigo, tá? Conta comigo que a gente está junto aí. Quando eu for lançar o curso, pode deixar que eu vou te avisar antes. Avisa que eu já vou inscrever meu povo. Tá, Tá bom? Um tá bom. abraço, Um Marcelo. Fica com abraço. Deus, viu? Valeu, você também. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. Obrigado, gente. Beijão pra vocês.